Enfrentando os gigantes da terra. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Você que tem seguido essa sequência, eu incentivo a você a dar continuidade, veja o vídeo até o final. Esse é o nosso estudo número 3 dessa campanha vitoriosa, que é esse tema que o Senhor tem nos dado, exatamente 7 inimigos e 7 vitórias. Essa é a terceira semana, primeira semana, enfrentando as feras do campo. A segunda semana, enfrentando as potestades de hereditariedade, e esta semana enfrentando os gigantes da terra. Então, na primeira semana falamos sobre os primeiros inimigos de Davi, leões e ursos. Segunda semana, os inimigos dentro da casa, seus irmãos, o Eliabe, a maneira como Eliabe destrata Davi. E essa semana estamos vendo sobre o gigante Golias. Esse período, esse momento de Davi, tem o inimigo que tem a maior representatividade. É o que mais representa os inimigos de Davi, também nossos inimigos no mundo espiritual. O texto é longo, 1 Samuel 17, 39 a 54, eu só vou ler o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aqui no original, no hebraico, quando ele diz o Deus dos Exércitos, ele está literalmente recitando o tetragrama, não é? Em nome de Yod-Heh-Vav-Heh Tsabaoth, não é? O Deus dos Exércitos, não é? E depois ele fala a quem tem afrontado. Aí onde tem aqui Deus dos Exércitos, quando ele fala Senhor dos Exércitos, ele está falando Yod-Heh-Vav-Heh Tsabaoth, não é? Quando ele fala Deus dos Exércitos, ele está falando de Elohim, não é? A mão executadora de Deus, não é? Então, quando a gente vai falar de Deus e dos nomes de Deus, cada um tem uma especificação da atuação do Senhor Deus. Então, Davi primeiro profetiza que ele vem em nome de Yod-Heh-Vav-Heh Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos, e que quem vai entrar em ação é Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que guerreia as nossas guerras. Então, nós temos tantas lições aqui. Esse é um texto icônico. Desde criança nós nos deparamos e ficamos de boca aberta diante desse texto, onde Davi vence a Golias e onde Davi triunfa diante daquelas nações, das nações dos filisteus e da nação israelita, ali no vale de Elá. E que lições profundas podemos tirar? Quantas lições você já tirou? Quantas lições, quantos livros talvez você já tenha lido e visto homens de Deus compartilhando sobre revelações. Eu quero dizer para você, começando sobre isso que nós vamos meditar, sobre a abrangência desse inimigo. Com certeza, se você perguntar a alguém, fale aí sobre um inimigo de Davi, essa pessoa vai falar especificamente sobre Golias. É difícil ela responder, falar sobre Saul, sobre as feras do campo, ou sobre os filhos de Davi, que se fizeram inimigos dele, Absalão. As pessoas vão falar sempre Golias, porque Golias é quem mais representa os inimigos de Davi. Então ele é o inimigo mais abrangente. Golias ali no vale, quando ele desafiou por 40 dias o povo de Israel, ele estava representando Gate, porque ele é Golias da região de Gate, ao sul de Israel, fronteiriço ali com o Egito quase. Ele representava toda a nação filisteia, não é? Daí se origina a palavra palestino. Então olha a abrangência da representatividade desse inimigo. Ele representava todos os inimigos de Israel na história naquele momento. Ele representava a geração das raças caídas, os Néfilins, que foram gerados, né, os caídos, né, os anjos que copularam com as mulheres. Desde Gênesis capítulo 6, Golias estava representando ali aquela geração posterior de gigantes, e ele representava, meus irmãos, a cabeça da serpente. Deixa eu falar um pouco mais para você, como aponta para o profético Golias aqui. Então, a primeira lição que nós queremos aqui observar são as armaduras de Saul e os utensílios de Davi.
uma grande diferença. Aqui o texto vai falar, desde o verso 38 até o 40, que Saul tenta convencer Davi de vestir a sua armadura, e Davi não estava familiarizado com a armadura daquele tipo de guerra, né? Davi era um guerreiro espiritual. Então Davi tentou se mover e não conseguiu, e desistiu da armadura de Saul. Certamente, se ele vestisse a armadura de Saul, ele estaria derrotado, não é? Quando ele tirou a armadura do homem, ele vestiu automaticamente a armadura de Deus. E, na verdade, a armadura de Davi consistia de alguns utensílios. A palavra do Senhor aqui no verso 40 diz que, em primeiro lugar, ele pegou o seu cajado. O que representa o cajado, né? O cajado, foi muito importante Davi pegar o cajado naquele momento, porque ali Davi gerou o primeiro ponto cego de distração de Golias. Golias diz: você vem comigo com paus como se eu fosse cachorro. Então Golias começa a subestimar Davi ali, achando que Davi estava na mão com um pau. Quero dizer para você que o seu cajado não é um pedaço de pau. O inimigo pode até subestimar, mas o seu cajado é um cajado de autoridade. E é aí que o inimigo já sai perdendo, porque Golias subestimou o cajado de Davi. Não permita que ninguém possa subestimar o cajado que Deus te deu. Teu cajado é teu ministério, teu cajado é uma arma em momento oportuno. Depois, a palavra do Senhor diz que Davi foi no rio e pegou 5 pedras. As pedras falam de prudência, porque Davi não pegou uma pedra se era só um Golias. Mas Golias tinha irmãos, diz a história, mas 4 irmãos. Então Davi já pega aquela pedra de maneira profética, aquelas 5 pedras apontando para a proporção da sua vitória, não é? Era uma vitória grandiosa diante daqueles gigantes, daquela família de gigantes, não é? Davi, para pegar aquela pedra, ele teve que ir no rio. Há muitas conjecturas boas que dizem que Davi se olhou ali num espelho d'água e ele não via exatamente um guerreiro, mas ele via aquele pastor que o Senhor tirou de trás das malhadas. Davi foi ali para aquele riacho, e a Bíblia fala de Jesus como o rio de Deus. No Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Antes de Davi estar com Golias, ele primeiro foi ter com o rio, foi estar à beira do rio. E isso aí aponta para a gente entender como é que a gente pode ter nossas vitórias. Primeiro, antes de mais nada, antes do encontro com o inimigo, temos que ter um encontro com o nosso rio, com o Senhor Jesus, não é? E a palavra do Senhor diz que ele pega as 5 pedras, pedras de seixo, pedras lisas, para dificultar mais ainda. Aquelas pedras não tinham ponta, eram pedras lisas, para a glória ser tão somente do Senhor. O texto diz que Davi também trazia um alforje de pastor. O alforje, ele fala exatamente da sua provisão, do seu celeiro, né? Se Davi não tivesse com o alforje, como ele ia guardar as pedras ali? Se em uma mão ele estava com o cajado, na outra ele estava com o quarto utensílio, que era a sua funda, que é uma arma de proteção a longo alcance. Ali ele podia se proteger, tanger lobos, ursos, leões, e agora ele pôde usar essa arma tremenda que foi a funda contra Golias. A verdade é que aquela pedra crava na testa de Golias e ele cai para frente. Isso desafia a lei da física, porque pelo impacto ele tinha que cair para trás, de cara para o ar, de barriga para cima, mas ele cai com o rosto em terra, diz a palavra. Golias nem percebeu aquela pedra que na funda de Davi Deus transformou em uma bala de canhão. Oh, que glória maravilhosa, que tremendo Deus fazer na mão de um servo, um jovem de 16 anos. E Golias o julgou pela aparência. A Bíblia diz que pela aparência dele, bela, Golias achou que ele não era um homem de guerra, que ele não tinha nenhuma perícia. Mas quem dá a perícia nas nossas vidas, quem nos abençoa nesse sentido, é o Senhor. A palavra do Senhor diz que Golias, Davi profetizou e disse: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome de Yod-Heh-Vav-Heh de Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Então, preste atenção nessa lição, meus irmãos. Seus inimigos vêm com você com armas, mas você não vem com armas, você vem em nome. Golias veio contra Davi Davi foi contra Golias em nome de. Faz uma grande diferença, porque Davi não foi representando ele mesmo, mas ele foi representando ali, ele foi como um delegado, um agente do céu, representando o Senhor. Por isso que ele foi vitorioso nesta guerra. E a palavra do Senhor também
declara que Golias ali estava profetizando para aquele momento, mas Davi estava profetizando para além daquele período. Golias vai dizer que ia matar Davi e jogar ele para as bestas do campo. Davi dizia, eu vou te matar, vou arrancar sua cabeça e vou jogar você para as bestas feras de toda a terra. De toda a terra é diferente do campo. Golias se referiu profetizando pelo Satanás, pelo diabo, ele profetizou naquela localidade. Vou jogar você para as feras desse campo. Davi já tinha matado feras, leões e ursos. Aquilo não amedrontava Davi. E Davi disse, pois eu vou te vencer em nome de Yod-Heh-Vav-Heh de Sabaó, vou arrancar sua cabeça e vou jogar o resto para as feras de toda a terra. Isso faz uma grande diferença, meus amados, porque Davi não estava profetizando naquele momento, mas era um profeta que ia atravessar os tempos e chegar até nós. Olha que Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Por último, Davi traz a cabeça de Golias para Jerusalém. É importante falar isso, porque muitos falam e dizem que Jesus foi crucificado no Monte Gólgota, o Monte da Caveira traduzido, mas em hebraico é Gólgota, Gólgota de Golias de Gate, Gólgota, é uma palavra híbrida. Então, a cabeça de Golias, os comentários, vários comentários de pessoas idôneas declaram que a cabeça de Golias Davi enterrou no monte ao norte do Monte Moriá, onde Jesus foi crucificado, porque quando Jesus fosse crucificado, Davi sendo profeta teve essa direção. Quando Jesus fosse crucificado, literalmente, Jesus estava esmagando a cabeça da serpente, porque ali embaixo estava a cabeça de Golias, representando a cabeça da serpente, não é? E como o próprio Deus profetizou em Gênesis 3,15, e tu lhe ferirás o calcanhar, mas tu lhe ferirás a cabeça, não é? Então, a palavra do Senhor declara essa profecia messiânica desde Gênesis 3,15, que Jesus ia esmagar a cabeça de Satanás. E ali no Calvário, no Monte Gólgota de Golias de Gate, foi cumprida essa profecia, porque Davi colocou a cabeça daquele gigante ali e de uma vez só Jesus cumpriu toda a profecia. Por isso Jesus é chamado o Filho de Davi, a raiz de Jessé. Que o Senhor nos abençoe e faça de você um matador de gigantes. Eu profetizo na tua vida que diante de você cabeça de gigantes vão rolar e quem vai prevalecer é o Deus dos exércitos de Israel na tua vida e na minha. Shalom.